Querido Papai Noel, esse ano eu me comportei direitinho. Espero que o senhor tenha visto que fui uma boa menina. Eu ajudei minha mãe, obedeci meu pai e nem briguei com meu irmão. Tá, teve o dia da pipoca, mas foi ele que começou. Eu tô escrevendo essa cartinha pro senhor para pedir um presente em Natal. Se o senhor estiver muito ocupado, não tem problema não. Eu espero até o ano que vem. Mas eu queria mesmo esse ano. Eu queria uma boneca. Uma boneca que chora de verdade. Campina Grande está em estado de choque com a tragédia que aconteceu neste domingo de Natal. A maioria das vítimas eram crianças que estavam passeando nas imediações da paróquia de São José. O Campinense Repórter informa. Até o momento não se sabe ao certo o número de mortos, mas a rua Campos Sales está cheia de pedaços de corpos. Trata-se de uma tragédia sem precedentes na história da cidade. Eu me lembro, foi um dia de domingo, após a missa das crianças, numa festa de Natal. As crianças tinham terminado de assistir à missa e saíram para o pátio, né, para o parque que estava lá. E tinha um desses ambulantes que era de Pernambuco, que estava na feira vendendo, na festa de Zé Pinheiro, vendendo essas bolas. O cilindro estava localizado na esquina da Zé Adelino de Melo com a Campos Sales. De um lado era a bodega do seu Luiz, não lembro o nome da bodega, do outro lado a igreja. Então você tem um corredor e a Zé Adelino de Melo se encerra aqui, porque na frente é uma casa, não tem a vazão. E na frente dessa casa era uma roda gigante que estava montada. Eu estava com 8 anos de idade. A gente saiu, era
uns amigos que moravam lá na mesma vila de quarto, a gente foi pra festa. Aí tinha aquele cilindro, tinha aquelas bolas de sopro, tinha aquelas bolas muito bonitas que eu nunca tinha, me lembro de ter visto aquelas bolas que tinham os desenhos de animais. Quando estourava uma bola, aí todo mundo pulava em cima. Aí ficamos lá admirados com aquele negócio aí. Deu uns 3 minutos mais ou menos. Explodiu, né? O cilindro. Então atingiu algumas crianças, né? E as crianças que estavam no pátio, até nos brinquedos, se assustaram e pularam do brinquedo. Botei minha filha na roda gigante. Ela foi uma das primeiras a rodar. Não chegou a rodar. Quando eu peguei na alavanca, que puxei para subir, para botar mais 2 pessoas, que eu olhei assim, aí deu aquela explosão. Pim! A explosão foi tão grande que eu senti a minha cama trepidar. Automaticamente eu me levantei, fui até a porta da garagem e ao olhar para a rua vi meu pai junto do portão, quase caído, mas levantando uma criança nos braços. E eu até então eu não sabia o que é que estava se tratando. Eu achava até que tinha sido uma roda gigante que tinha caído de cima lá de casa. Que a roda gigante ficava na calçada, uma parte ficava na calçada da minha casa. Tem gente naquela festa na igreja? Eu disse, tem, acho que não. Aí foi que eu me lembrei. Eu disse, tem Janinha. Ela foi para o catecismo, que ela está se preparando para o catecismo, foi assistir a missa. Quando eu vi, foi muita criança passar na carreira e eu sem saber o que era aquilo. Mas muita criança chorando. Olhei para cima, eu vi muita bomba, aquelas bolas, que o céu ficou muito cheio daquelas bolas voando. A família chorando, muita gente chorando. Desesperada, alguém procurando por ferido, sabia se... Que gente sabia que familiar tinha ido para a festa e não tinha chegado em casa. Inclusive até alta hora da noite, 10, 11 horas da noite, tinha gente procurando por parentes. E eu sem saber, foi que meu marido saiu, foi procurar, disse, então eu vou procurar ela. E eu também saía para procurar. Quando eu cheguei no começo da rua, havia uma lona forrada, assim, coberta. Aí eu levantei, era um rapazote, assim, um meninote, mais ou menos assim, uns 14 anos, sem a cabeça. O desespero das pessoas, as pessoas chegando com... Tinha gente que vinha até dentro de saco, aqueles pedaços de gente dentro de saco. Muito longe, as vozes muito longe, assim, o pessoal pedindo socorro, chorando, e eu não conseguia distinguir o que era, porque o que eu conseguia ver era só um nevoeiro, não vi ninguém, nada. E olhei assim e vi, na minha perna, vi um pedaço de carne pendurado aqui. E na hora quando eu fiz a pé para subir, ficar em pé, a perna fez plof, e eu caí no chão outra vez. O socorro de pessoas estava muito difícil, por quê? Porque as ruas estavam tomadas pelos brinquedos do parque de diversão. E os primeiros socorros foram prestados por aquelas pessoas que tinham automóveis. E meu pai dizia, traga os carros para socorrer o povo. Eu apenas saí me arrastando. Tinha uma casa que era de frente a essa bodega. E lá, esse muro, tinha uns cambombóis. E dentro tinha um jipe. E as pessoas estavam entrando para lá. E foi aí que veio o rapaz. Disse, tem um rapaz aqui, tem um menino aqui, tem outro aqui. Aí foi e me pegou nos braços e colocou dentro do jipe. Dentro do hospital era uma loucura. Era gente correndo, era enfermeiro correndo, médico, entendeu? As enfermarias tudo lotadas, entendeu? Era como se fosse uma guerra. Sabe o que é uma guerra? Foi um ato chocante, pelo que eu vi naquele momento. Tenho 40 anos de medicina. Então talvez não tenha visto um ato mais dantesco como aquele. Não é brincadeira não, você chegar num hospital, certo? O médico, ele não é acostumado a ver, a fazer, a cortar, fazer a operação, negócio todo dia. E médico chorando, velho. Garotos que faltavam as pernas, foram amputadas 2 pernas. E que eu achava interessante, que parece que eles não sentiam dor. Me perguntavam quando é que ia trazer as perninhas deles.
Aí ela já estava muito mal. A enfermeira disse assim, olha, entrega sua filha a Nossa Senhora e sua filha está sofrendo e ela não vai escapar. Ela está pedindo as pernas, disse que quer ir para casa. Quando eu cheguei lá, eu fui falar com ela, está me conhecendo. Aí ela virou o rosto assim. Quando virou o rosto, aí a enfermeira disse, não fale mais não com ela não. Aí o rapaz disse, a senhora já passou dos 10 minutos, a senhora vai para casa. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu soube da notícia que ela tinha falecido. Aquilo me tocou. Eu fiquei sem ação, até mesmo na hora, se eu fosse escrever alguma coisa, eu não teria condições de escrever, dado a tragédia. Aquela tragédia poderia ter sido muito maior. Ela poderia ter sido muito maior. A felicidade que a garrafa, quando ela explodiu embaixo. A maioria das pessoas que perderam perna, pessoas que se queimaram, pessoas que foram feridas, a maioria dos ferimentos das pessoas era nas pernas. E a maioria das pessoas, muitas pessoas que morreu também foi criança, pelo tamanho, né? No dia 6 e posterior, mais durante a semana, mais 2. Aí depois, se morreu, ninguém foi mais atrás. Todas as rádios deram em edição extraordinária. Depois ficou dando flash que se colocava a música para chamar a atenção. Então, quando a gente escutava no rádio o Campinense Repórter, eu sabia que era notícia de desgraça. O Campinense Repórter sempre dava em edição extraordinária. E ele fez isso várias vezes sobre esse acontecimento. Um cilindro de oxigênio explodiu hoje num parque de diversões no bairro de José Pinheiro. Um garrafeiro identificado como Adeval Argemiro da Silva está sendo acusado como responsável pelo acidente. E depois de muito tempo, depois de vários dias, ainda se encontrava um pedaço de pessoas em cima das casas, das residências. Mais ou menos 3 dias por aí assim, nós começamos a sentir um mau cheiro. Lá na minha casa, como nas casas vizinhas. E nós chamamos o corpo de bombeiro e o que foi encontrado foi pedaços de pessoas no telhado das casas. Durante várias noites, as pessoas, principalmente nos 7 primeiros dias, você passava a noite depois das 18 horas na Campos Sales ou na rua José Adelino de Melo. Velas acesas nas calçadas. Juntava-se 4 ou 5 pessoas, geralmente mulheres, aí ficava rezando o texto. A vela acesa, aí ficava rezando. E depois fazia determinado texto, as orações, aí dizia que era em homenagem às vítimas daquela tragédia. Resultado, nós perdemos o Natal, perdemos o ano, perdemos tudo lá. Porque ninguém esperava que numa festa pudesse acontecer uma coisa triste, né? É uma coisa que aconteceu na vida da gente que a gente não consegue esquecer, né? Foi muito triste. E as marcas ficaram por muito tempo, né? Por muito tempo. Mesmo que os bombeiros tivessem lavado, tivessem maquiado, mas tem coisa que não dá para esconder, sempre fica alguma marca, né? Toda vez que ele pegar naquela cicatriz, ele vai se lembrar. E por onde ele for, ela vai sempre estar com ele. Por quê? Deixou marca. O que aconteceu comigo? Eu tento esquecer, mas não consigo. Por mais que eu tente, no meu pensamento, mas ao ver a minha perna, ele volta. Porque ele vai estar sempre comigo. Com o tempo as vítimas vão sendo esquecidas. E essa coisa vai ficando cada vez mais esmaecida na memória da população. Eu soube que tem mutilados ainda sem nenhuma assistência, sem nenhuma aposentadoria, inválidos. Eu acho que nunca é tarde para reparar erros. Ou omissões. O apoio que
eu recebi foi um senhor. Ele fez uma campanha e arrecadou uma quantia. Foi levar lá na minha casa. Só foi esse filho de Deus que Deus abençoe ele. Precisando todinho, não me conformei porque botaram uma pedra em cima. Foi como uma coisa que nunca tivesse acontecido. Nunca ninguém lembrou do que aconteceu. Para a prefeitura, para os políticos na época, não aconteceu nada. Hoje só existe a saudade, a lembrança, que eu digo, se fosse hoje, não tivesse acontecido. Hoje estava ela casada, mãe de filho, mas Deus não quis, Deus quis para ele, né? E eu culpava a Deus. Foi alguma coisa? Por que foi que aconteceu isso? Porque os meus sonhos que eu sempre tive foi-se embora por causa disso. Não foi uma coisa de esquecer, uma coisa que me marcou muito. Você tá com duas pernas, podendo bater bola e numa outra hora você vê sem uma perna. A perda é muito grande, né? Porque a gente perde um membro da perna, do corpo da pessoa. Aí priva a gente de fazer muitas coisas, né? Porque tem a gente bater uma bolinha lá na rua onde eu morava, uma festa, não pode dançar. Porque se fosse pra eu gostava muito de ter dançado, assim. A pessoa fica com preconceito da pessoa mesmo. Até que minha resta me incomodava, porque eu não era daquele jeito. A gente sente um pouco de constrangimento, né? Porque a gente era perfeitamente assim, a gente fica meio traumatizado. A gente às vezes diz que não tem trauma assim, mas a pessoa sente mesmo. Quem esquece, quem nunca soube, quem nunca viu, mas quem perdeu e quem viu é quem sabe. Por mais que eu vá para onde for, ela vai sempre estar comigo. É esse acontecimento que teve quando eu era jovem. Que hoje o povo diz assim, né, quem morreu acabou. Não acaba não, meu filho. O que vale é o sentimento, né? O sentimento é quem vale.